Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluias. Grande é o Senhor nas nossas vidas, que vive e reina para todo sempre, amém. Louvado seja Deus, aleluia. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, louvado seja Deus, que tem como tema o batismo, a primeira ordenança da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias, glórias a Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus por você passar por aqui, por você se inscrever. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pelo comentário, pelos joinhas. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar a cada um de vocês, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já era para ter gravado, mas aconteceram algumas coisas e não deu para gravar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Peço desculpa às irmãs. Louvado seja Deus, aleluia. Mas vamos estar orando antes de estarmos dando início à nossa aula, a nossa revista que nós estamos estudando, o nosso primeiro trimestre do ano de 2024, essa daqui, primeiro trimestre, de 2024, essa daqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, lições para adultos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, lições para os adultos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Vamos estar orando, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu te rendo graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda há de nos fazer. Pai amado, Pai querido, eu te peço que o Senhor tome a direção desta pré-aula em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos ensinar, venha falar conosco e se faça presente também em nosso meio, em nome de Jesus. Toma, Pai, cada um que vai passar por aqui, em nome do Senhor Jesus, e fala com cada um também, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O batismo, a primeira ordenança da igreja. O nosso textuário vem nos dizer assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Verdade prática. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Então devemos pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Devemos ensinar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por que devemos fazer? Porque é uma ordenança do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós venhamos ensinar. Louvado seja Deus, que venhamos batizar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e sermos também batizados. Porque se é uma ordenança, deve ser obedecida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Então, se é uma ordenança, deve ser, praticada e obedecida pela igreja do Senhor. Glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Lição de número 9. A nossa leitura bíblica em classe está em Romanos, no seu capítulo 6, de versículo 1 até, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí Paulo ele diz: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, uma vez que eu aceito ao Senhor Jesus, uma vez que nós fazemos aliança com o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, nós cremos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no nosso Senhor, no nosso coração, confessamos com os nossos lábios
que nós cremos, Ele é o único Salvador da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, nós estamos mortos para o pecado. Não tem como a gente andar com Jesus, nós andarmos com Jesus e andarmos com o pecado ou no pecado. Então não tem como. Ou a gente escolhe andar com o Senhor ou escolhe andar no pecado. Porque primeiro nós cremos e depois nós confessamos com a nossa boca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aqui em Romanos 10, no seu capítulo 9, diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque as Escrituras diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluias. Então, primeiro nós cremos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Primeiro, nós cremos. Nós cremos. Aleluia. E depois nós confessamos com a nossa boca. Aleluia. Louvado seja Deus. Para a nossa salvação. Então, eu não me batizo para eu ser salva. Eu não me batizei para poder eu ser salva. Eu me batizei porque eu já era salva. Porque eu já tinha aceitado o Senhor Jesus, eu já tinha crido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus no meu coração. Que o Senhor Jesus era o único salvador da minha vida. Que Ele morreu naquela cruz do Calvário por mim. Fez aquela obra ali de salvação, de redenção pela minha vida. Então eu criei, louvado seja o nome do Senhor Jesus, confessei com a minha boca, louvado seja Deus que eu acreditava no Senhor, que eu fazia uma aliança com Ele, e agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu me batizo, eu desço as águas batismais, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mostrando ao mundo que eu renunciei ao mundo, louvado seja Deus, e que eu agora estou andando com Cristo em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Igual uma noiva, quando ela vai no cartório, quando ela vai casar. Vou dar um exemplo assim, a noiva ela vai no cartório, né? Ela vai lá e ela casa ali. Mas ela quer tornar aquele casamento dela ali público. Ela quer tornar aquele casamento dela ali, aquela união ali dela, público. Então, o que é que ela faz? Ela faz a festa na igreja, ali no religioso. E ali ela convida, né, todos os convidados dela, ela, o noivo, né, as famílias, e aí vem e ali faz aquela festa e ali torna notório, todo mundo sabe que aquele casal ali, eles são casados perante Deus, né, e toda ali a humanidade, ali aquela congregação, aquela cidade, onde eles passar, sabe que eles são casados. Então tornou notório, né? Ali todos souberam ali que ali agora, né? A partir daquele dia agora em diante eles são um casal. Então bem assim é o batismo. A gente com fé, crê no nosso coração para a justiça, confessa com a nossa boca e depois nós nos batizamos. Mas nós não nos batizamos porque para nós sermos salvos, não. Nós nos batizamos porque nós já somos salvos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Marcos, o Evangelho de Marcos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no seu capítulo 16, versículo 15, diz assim, né? E disse-lhe, né? Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, primeiro ele está falando aqui, quem crê, primeiro eu tenho que crer, nós temos que crer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio e depois que eu creio, aí eu sou batizado. Né? Então, porque se fosse o batismo que salvasse, tinha que estar quem for batizado e crer, não é quem crê. Quem crê e for batizado. Aí quando chega aqui, ele diz, mas quem não crê. Então, não tem quem não crê, quem não for batizado, só tem quem não crê, será condenado. Então, se fosse o batismo que salvasse, ia estar escrito, mas quem não crê e não for batizado. Só está escrito, mas quem não crê será condenado. Então, primeiro eu tenho que crer no Senhor Jesus. E depois que eu creio, depois que eu já tenho certeza da minha salvação, depois que eu já tenho certeza, já sei, já conheço o que Jesus fez por mim, tenho consciência de tudo que o Senhor fez por mim, aí eu me batizo. Por quê? Porque eu creio que eu já sou salva. E o batismo é um símbolo de que eu estou renunciando o mundo para andar agora com Cristo. Eu estou abrindo mão do pecado, eu estou abrindo mão do mundo para andar com Cristo. Amém, minhas amadas? Se vocês estiverem gostando, você dá o seu joinha. Louvado seja Deus, deixa seu comentário, se inscreve. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, primeiro eu creio para a justiça e depois eu confesso com a minha boca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluias. E depois eu mergulho nas águas, renunciando o mundo, mostrando para o mundo que agora eu ando em novidade de vida. Louvado seja Deus, agora eu ando com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Ele diz, ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Então, nós já estamos mortos para o mundo. Nós aceitamos o Senhor Jesus, nós morremos para o mundo. Agora nós vamos andar com Cristo. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Do mesmo jeito que Jesus ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dos mortos para a glória do Pai, assim, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós também vamos andar em novidade de vida, porque nós estamos mortos para o mundo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e agora nós temos vida em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, quando nós aceitamos a Jesus, o nosso corpo do pecado, que a nossa mente pecaminosa, os nossos desejos, as nossas vontades, ela é desfeita, ela é sepultada. O velho homem ali é sepultado, agora nasce uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu tenho que andar em novidade de vida. Eu não posso mais andar mentindo, eu não posso mais andar me prostituindo, eu não posso mais andar nos desejos pecaminosos desse mundo, porque agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu não sou mais aquela velha criatura. Eu nasci debaixo do pecado ali original, louvado seja o nome do Senhor Jesus, me tornei uma pessoa adulta, não sabia o que era pecado, mas depois que eu comecei a ler as escrituras, a gente começa a saber o que é certo e o que é errado, o que afasta de Deus e o que aproxima de Deus. Então a gente abre mão do mundo, a gente abre mão do pecado, a gente abre mão do engano, a gente abre mão da inveja, a gente renuncia às velhas práticas. E agora a gente começa a andar, nós começamos a andarmos em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por quê? Porque aquele corpo do pecado, aquela casa velha do pecado,
ali foi desfeita, onde? Quando nós descemos as águas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e morremos para o mundo e ressuscitemos ali para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, morto fala? Morto ele não fala, né? Morto ele não mente, morto ele não prostitui, morto ele não adultera, morto ele não é corrupto, morto ele não anda disfarçado, ele é morto. Uma pessoa morta é morta. Então, a pessoa começa agora, se a pessoa é morta, ela morreu para o mundo, então tudo aquilo que acompanhava ela, tudo aquilo que afastava ela de Deus, agora está morto. Está morto. Agora nossas práticas é nova. Agora eu não minto, agora eu não prostituo, agora eu não vivo no adultério, agora eu não vivo na fornicação, agora eu não vivo no lesbianismo, no homossexualismo, na cachaça, no cigarro, né? Na lascívia, na corrupção, invejando, cobiçando as coisas do irmão ou o próximo, praguejando o outro. Não posso mais viver assim. Por quê? Porque agora eu já sou uma nova criatura, a velha criatura morreu, eu sou nova em Cristo. Sou nova criatura em Cristo Jesus. Agora eu tenho vida dentro de mim. Agora eu tenho vida, eu renunciei a essas práticas velha mundana. E agora eu estou andando em novidade de vida. Então, se eu ando em novidade de vida, eu vou abrir mão disso tudo. Que a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Por quê? O que há no mundo? No mundo há engano, no mundo há concupiscência, no mundo há mentira, no mundo há o pecado que nos afasta de Deus. E tudo aquilo que nos afasta de Deus faz a gente perder o céu, faz a gente perder a nossa salvação, faz a gente se embaraçar. Tudo aquilo que nos afasta de Deus entristece o coração do Senhor, porque Deus ele fez o homem para adorar a Ele. Então, devemos andar em novidade de vida, pegar a nossa cruz todos os dias e negarmos a nós mesmos e renunciarmos a tudo que nos afasta de Deus e caminhar para perto de Cristo, andarmos para perto de Cristo. Nós não podemos mais estarmos na presença do Senhor praticando as mesmas coisas de antigamente. Paulo ele diz, não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais. Ele diz, meu Deus, fugiu a palavra agora. Não se embriague com o vinho em que há contenda. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Efésios 5:18. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos, transbordai-vos do Espírito Santo de Deus. Foge da prostituição, foge da lascívia, foge do engano, foge da mentira. Então, tudo aquilo que nos afasta de Deus, foge. E venha para perto do Senhor. Porque nós somos agora uma nova criatura em Deus. Aleluias, louvado seja Deus. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Está vendo? Então a morte, ela não terá mais domínio sobre a gente. Por quê? Nós estávamos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, prontos para morrermos e sermos condenados. A gente nascia, se criava no pecado, debaixo do pecado, e a gente ia morrer e ia para o inferno. Mas Jesus, ele deu a vida por nós. O Senhor, ele nos deu a vida por nós. E por ele ter dado a vida dele por nós e ter ressuscitado ao terceiro dia, então agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, do mesmo jeito que Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Porque Jesus, quando ele veio, Jesus era o único Filho de Deus. Jesus era o único Filho de Deus. Nós não éramos filhos de Deus.
Nós éramos criatura de Deus. Jesus era um único filho, único, unigênito, por isso que a palavra fala unigênito, filho de Deus. Mas, depois que Jesus veio e fez toda esta obra na cruz do Calvário, agora ele não é mais um único filho, ele agora é primogênito. Único é quem tem um. Primogênito é o primeiro filho. Agora ele é primogênito de Deus. Porque agora tem nós, que somos filhos de Deus. Então, através de Jesus, na obra redentora da cruz ali do Calvário, nós agora somos filhos e filhas de Deus. Então, ele não é mais o único. Agora ele é primogênito. Olha que obra maravilhosa o Senhor fez por nós. Então, irmãos, se afaste do pecado. Você que está na casa do Senhor, mas que está indeciso, não quer se batizar. Tem gente que diz assim, eu não vou me batizar não, porque eu não vou abrir mão do pecado, não vou conseguir ficar sem pecar. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aqui nas cartas de João, louvado seja o nome do Senhor Jesus, João, ele diz assim, na primeira carta de João, ele diz assim, louvado seja a Deus, aleluias. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, tens um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então ele foi o primeiro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a nos redimir dos nossos pecados. Ele nos perdoou na cruz do Calvário. Foi ali naquela cruz que o Senhor se fez pecador por nós. Ele foi o primeiro a se fazer pecador por nós, para nos salvar, para nos libertar, para nos dar a vida eterna. Então, nós nascemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, debaixo do pecado original de Adão e Eva, mas o Senhor nos redimiu. Claro, todos nós pecamos, mas nós não podemos fazer do pecado uma prática. Não podemos ficar pecando porque a gente quer ou porque queremos. Você sabe que mentir desagrada a Deus, vai mentir para quê? Você sabe que pegar o que é dos outros desagrada ao Senhor, você vai pegar para quê se não é seu? Você sabe que aquela mulher não é sua, você vai pegar ela para quê? Você sabe que aquele homem não é seu, você vai ficar de olho nele para quê? Você sabe que masturbação é pecado, fornicação é pecado, adultério é pecado, idolatria é pecado, a concupiscência do mundo, os desejos carnais é pecado, a ira é pecado, a glutonaria. Meu Deus, tudo que você sabe que é pecado, você vai cometer, vai praticar para quê? Se você sabe que essa prática vai te afastar do Senhor. Então, você pecou, pede perdão, que o Senhor te perdoa. Ele está dizendo que Ele é justo para te perdoar. Porém, você não pode cometer o mesmo pecado o tempo todo. Você deslizou hoje, aí daqui um mês está deslizando na mesma prática, está caindo na mesma prática, na mesma situação.
Aí daqui um mês está em disciplina de novo porque caiu na mesma, aí já fez do pecado uma prática. Aí começou a pecar, não tem mais temor das coisas de Deus. Mas todos nós temos pecados, nós só não podemos cometer pecado, praticar mais o pecado. Não, a gente tem que fugir. Mas se você pecou por um deslize, você pede perdão ao Senhor e o Senhor ele te perdoa. Agora você não pode deixar de se batizar porque você está com medo de pecar, porque senão você não vai se batizar nunca. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos. Mas você não vai se batizar porque você acha que se você não se batizar você não será salvo. Não, você vai se batizar porque você crê na sua salvação. Você se batiza porque você é salvo. E não porque o batismo vai te salvar. O ladrão ali da cruz, quando ele chega até Jesus, ele vê Jesus ali naquela cruz, ele olha e ele pede perdão ao Senhor, ele pede para o Senhor ter misericórdia dele, lembrar dele quando o Senhor estivesse ali no paraíso. E o Senhor disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Uma pessoa que aceita Jesus no hospital não vai ter tempo. Se ela não retornar para casa, não sará, não terá tempo dela se batizar. Mas ela é salva, porque ela é salva pela graça. Porque é a graça do Senhor que nos alcançou. Nós não somos salvos por merecedores, porque merecemos. Nós somos salvos porque a graça do Senhor nos alcançou. Aqui no livro de Efésios, deixa eu achar aqui. Efésios fala que nós somos salvos pela graça de Deus. Pela graça de Deus, não é dom dos homens. Aqui. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Tá vendo? Então, é dom de Deus. O Senhor nos salvou. Nós somos salvos pela graça de Deus. Então, você tem fé que você é salvo. Que você já foi salvo pela graça de Deus, que lhe alcançou, que nos alcançou. Então, você é salvo e você ali se batiza, desce as águas batismais, mostrando ao mundo que você renunciou ao mundo e agora você anda com Cristo. Só que no decorrer, né, de toda a trajetória, né, como em tudo, há desvio, né, nas igrejas também, muitos, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, cometeram desvios doutrinários, como a Igreja Católica, por exemplo, né, ela diz que criança deve ser batizada. E na Bíblia, em lugar nenhum, fala que criança tem que ser batizada. O Senhor fala lá no Evangelho de Mateus, né, quando ele falava ali com aquele povo, o povo estava impedindo das criancinhas chegar até Jesus, eu disse, não, deixar ela vir, elas irem até mim, porque louvado seja o nome do Senhor Jesus, é da boca das crianças que sai o perfeito louvor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, deixa eu achar aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, o Senhor diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Aqui Marcos 10, 13, igreja, diz assim, e traziam-lhe as crianças para que lhe tocassem, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. O pessoal estava trazendo as criancinhas para Jesus abençoar, e os discípulos, né, na ignorância deles, estavam repreendendo. Aí Jesus chega e diz assim, porém Jesus vendo isto, se indignou-se e diz, deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus.
Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhe as mãos, os abençoou. Então os discípulos ali, né, não queriam deixar as criancinhas vir até Jesus, receber a bênção do Senhor, e o Senhor repreendeu os discípulos. Então na Bíblia não fala em batismo de criança, não fala. Só que a Igreja Católica introduziu, né, essa doutrina aí de batizar a criança, mas não tem na Bíblia batizando criança. Eles acham que pelo batismo a pessoa é salva, a pessoa vai alcançar a graça de Deus e vai ser salvo. E não é pelo batismo que nós alcançamos graça. Nós alcançamos graças em Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É Deus que nos salva. É Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É dom de Deus, não é do homem. Louvado seja graça, é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos alcançou pela sua infinita graça e misericórdia. Louvado seja Deus. Então, se uma criança ela morre e ela não tem idade ainda, não tem aquela maturidade ainda para fazer uma aliança com Jesus, porque ela ainda é criança e ela não sabe o que é crer, não sabe o que é fazer uma aliança com Jesus, ela é salva porque a graça do Senhor alcançou ela. A graça de Deus alcançou aquela criança. Então a criança ela não precisa ser batizada para ser batizada, porque a criança ela é salva pela graça de Deus. A graça do Senhor alcançou ela. Porque não é o batismo quem salva, só que eles, né, criaram isso que a criança deveria ser batizada para ser salva. Para ser salva. E não é verdade. E não é verdade. A Bíblia não fala de batismo de criança, né? Isso é um desvio doutrinário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A criança ela é salva pela graça de Deus. Agora, tem crianças de 10 anos que a mente dela já é mais bem, né, para frente, já é mais bem, tem uma mente maldosa. Já tem crianças de 10 que ela é bobinha, mas tem crianças as crianças dos dias de hoje, tem crianças com 10 anos que a mente dela é mais ligeira do que a nossa. Aí, sim, já tem que batizar, né? Porque aí ela já entende, ela já crê no Senhor Jesus, ela já entende, a mente dela já é mais aberta, a gente explica, ela já entende, né? E aí se batiza, a própria criança nasce o desejo no coração dela de se batizar. Mas já tem crianças que com 10 anos a mente delas é muito fechada, assim, é muito boba, é muito assim inocente. A gente fala as coisas e não aprende, não memoriza, eu não sei. Elas têm a mente mais lenta, mas já tem outras que têm a mente mais rápida e pega as coisas mais rápido, né? Então vai de criança para criança. Mas bebês mesmo, os bebês não é para ser batizado. Por quê? Bebê não tem pecado. Bebê ele nasce sim debaixo do pecado original, porém ele não tem pecado. Porque a criança ela não sabe, ela não tem discernimento, ela não tem conhecimento das coisas, ela não tem maturidade, ela não chegou ainda esqueci a palavrinha agora, ela não tem maturidade ela não chegou à idade da razão, né, para poder saber que aquilo dali é certo ou errado. Não, ela é uma criança. Então ela não tem maturidade para discernir as coisas, né? Então não tem por que ser batizado. Mas, né, eles fazem isso, né? Eles batizam criança crendo que as crianças, através do batismo, vai alcançar a graça de Deus e vai ser salvo. Isso não é verdade. A graça de Deus é um dom, né, gratuito de Deus que nos alcançou. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos alcançou, porque a graça é um favor imerecido. O homem não merece, nós não merecemos, mas o Senhor, com sua infinita graça e misericórdia, nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Glórias ao Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, Paulo, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele chega a dizer, né, que louvado seja Deus, aleluia. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. A morte, ela não venceu Jesus, né? Jesus se entregou à morte.
cada um de nós. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então nós morremos para o pecado, morremos para o mundo e vivemos para o Senhor, agora em novidade de vida. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Vamos viver, vamos andar, né, em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Vamos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, andar obedecendo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Vamos deixar todo o embaraço do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Grande é o Senhor em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Não vamos deixar que o pecado venha reinar em nossas vidas. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. E se nós já temos uma aliança com Jesus, devemos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, obedecermos ao nosso Deus e fugirmos do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. No versículo 13 aqui de Romanos diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, né? Então não vamos deixar que o nosso corpo, né, seja servo do pecado. Vamos sermos instrumentos na mão de Deus, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então nós não estamos mais debaixo da lei do pecado, estamos agora debaixo da graça de Deus, debaixo da potente mão do Senhor. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Paulo, então, agora porque saiu da lei, né? Debaixo da lei, está agora debaixo da graça, vai pecar? De maneira nenhuma. Então vamos fugir do pecado. Ele diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, se eu sirvo ao pecado, o meu corpo é servo do pecado. Mas se eu sirvo a Deus, o meu corpo, ele vai servir ao Senhor. Ele não vai andar mais no pecado. Ele não vai mais andar na obediência do pecado. Ele agora vai andar obedecendo ao Senhor, à vontade de Deus. Mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedeceis de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, eu e você já fomos libertados do pecado. Agora nós somos servos da justiça de Deus. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, da mesma maneira que antigamente nós apresentávamos os nossos corpos para servir à imundícia, ao pecado, à maldade, então agora vamos apresentar o nosso corpo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, a justiça de Deus. Vamos agora nos santificar. Vamos agora nos separar do pecado. Vamos agora andar limpo, sem que ninguém o aponte, sem que ninguém fale mal da gente. Porque agora nós vamos estar andando debaixo da graça de Deus. Agora nossos membros do nosso corpo agora servem à justiça. Para quê? Para a santificação. Então nós temos que nos santificar a cada dia. Porque quando éramos servos do pecado, estávamos livres da justiça. A gente era servo do pecado, fazia o que queria, mas hoje não. E que fruto tinhas? Então a gente não dava nada de fruto que a gente via no pecado. Então das coisas de que agora vos
envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então, assim, o fim do pecado é o que? A morte. O salário do pecado é o que? A morte. Né? Então, o salário do pecado é a morte. E nós temos que ter vergonha do pecado, nós temos que ter nojo do pecado. Né? Então, ele diz, porque quando eram servos do pecado, estávamos livres da justiça. E que fruto tinhas? Então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, agora nós vamos dar fruto. Fruto para quê? Para a santificação, para a nossa santificação. Ele diz por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, porque foi Jesus que veio naquela cruz, morreu ali, padeceu ali, ressuscitou ao terceiro dia por nós. Então vamos dar frutos dignos de arrependimento na casa do Senhor. Então, faça uma aliança com Jesus, você que se afastou, volte. Você que está indeciso, que está na igreja, mas ainda não tomou a sua decisão, para mostrar ao mundo que você realmente renunciou ao mundo e agora você quer andar com Cristo em novidade de vida, tome sua decisão, se batize. Se batize. Desça as águas batismais. É ordenança de Deus e deve ser obedecida. Não porque você precisa ser salvo, porque você se batiza porque você já é salvo em Cristo Jesus, mas para você mostrar ao mundo que você abriu mão do mundo, você abriu mão do pecado, você abriu mão disso tudo que é passageiro para andar e morar com Cristo e ter vida eterna com Cristo. Amém, minhas amadas? Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar cada um de vocês. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Se vocês gostaram, dê o seu joinha, deixe o seu comentário, se inscreva e me ajude nesta obra, em nome do Senhor Jesus. Então vamos pregar o Evangelho, vamos ensinar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, mostrar a verdade àqueles que ainda estão aí fora e tirar as dúvidas daqueles que estão, né, na igreja, mas ainda não tomaram uma decisão, né? Vamos tirar as dúvidas dos nossos irmãos em Cristo Jesus, amém? Você se batiza porque você já é salvo e não porque o batismo vai te salvar. Ele não te salva, você se batiza porque você já é salvo. Então desce as águas batismais, amém? Fiquem todas na paz do Senhor Jesus.